Boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Araújo, esse é o nosso canal. Se você ainda não curtiu, se você ainda não nos segue, curta o nosso canal, compartilhe, ative aí as notificações do seu sininho e vamos ficar por dentro de todas as atualizações e de tudo que é referente ao direito do trabalho. Na nossa última aula de sexta-feira, nós falamos sobre a recontratação de funcionários dentro do cenário da crise da Covid-19. E hoje nós vamos falar de vínculo de emprego. Por que é importante falar de vínculo de emprego? Porque é importante que tanto o empregador quanto o empregado saibam quais são os elementos que caracterizam o vínculo de emprego, para que não haja aí no futuro uma alegação tanto de desconhecimento quanto de infringência da lei. Então vamos aí. O que é o vínculo de emprego? O artigo 3º da CLT, ele define que considera-se empregado toda e qualquer pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador e sob a dependência deste mediante salário. E aí a gente destrincha esse artigo 3º para colocar aí quais são os elementos caracterizadores do vínculo, que são serviço prestado por pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, que é aquele serviço prestado de forma habitual, subordinação e onerosidade. Então, tem aí os requisitos do vínculo empregatício. Por que é importante nós sabermos todos esses requisitos e aí identificarmos nas relações se aquela prestação de trabalho ela se configura como vínculo, e aí como vínculo de emprego, como trabalho com carteira assinada ou com outra forma de trabalho. Então, quando eu falo com serviço prestado por pessoa física, é pela pessoa natural, né? Sem intermediação aí de um contrato, de empreitada, de empresa, é aquele serviço prestado pela pessoa física. Mas é importante a gente abrir um parênteses aí, porque existe uma tendência de uma tentativa de mascarar o vínculo de emprego, formulando aí empresas, MEI, pessoas autônomas, quando na verdade todos os outros elementos estão caracterizados. Então é muito importante que se observe isso aí é uma regra de compliance para a empresa, justamente para que ela não tenha problemas futuros e não seja aí acusada de estar fraudando o vínculo de emprego de algum trabalhador. Então, a primeira coisa, serviço prestado por pessoa física, pela própria pessoa. Pessoalidade, esse é o requisito da pessoalidade. Eu não mando ninguém trabalhar no meu lugar, eu presto serviço. De forma não eventual, ou seja, de forma habitual. Eu tenho habitualidade dentro desse trabalho, dentro dessa empresa. E aí é importante também destacar que já ficou decidido que a empregada doméstica que presta serviço em residência para o mesmo empregador por mais de 2 dias da semana é considerado não eventual. Então, faz jus aí a assinatura da carteira de trabalho com todos os outros direitos. Subordinação. Qual que é o elemento da subordinação? Que é um dos elementos mais importantes para a configuração ou não aí do vínculo de emprego. A subordinação, ela diz respeito à autonomia da pessoa com relação à prestação daquele serviço. Se eu recebo ordens, se eu preciso justificar faltas, justificar atrasos, se não sou eu que determino as minhas férias, se não sou eu que determino o meu horário de trabalho, se eu tenho rota pré-estabelecida, isso tudo faz parte de um conjunto de subordinação. E quando eu sou subordinado, quando eu faço parte daquela empresa e eu recebo ordens, e eu não só recebo ordens, como eu presto satisfações, né, daquilo que eu faço, isso é um dos principais elementos caracterizadores do vínculo empregatício, que é conhecido como subordinação. E, por fim, a onerosidade, que é a prestação de serviço mediante o pagamento de salário. Então, se eu tenho esses elementos caracterizadores aí do vínculo, eu vou ter presente o vínculo empregatício, eu vou ter presente aí os elementos caracterizadores do vínculo empregatício. Então, é muito importante destacar que no direito do trabalho vige aí o princípio da realidade sobre a forma. O que é a realidade? É justamente isso. Se quando eu vou investigar
a realidade do contrato daquele trabalho. E está presente esses elementos que caracterizam o vínculo de emprego, independente da formalidade que foi acertada ali. Se foi um contrato de autônomo, de prestação de serviço, de terceiros, enfim. Essas outras várias formas que nós também trataremos aqui no nosso canal. Se eu tiver caracterizado esses elementos que foram colocados aqui, há uma grande chance de ter reconhecido aí o vínculo de emprego. E aí é muito importante isso para as empresas, como eu disse, porque uma ação de reconhecimento de vínculo, ela vem inserida aí com todos os direitos inerentes a esse reconhecimento de vínculo, férias, 13º, recolhimentos fiscais previdenciários. E aí, o montante disso no final é um montante considerável. Então, por isso que é importante zelar pelas boas relações, aplicar de forma correta a legislação trabalhista, observar o trabalho que é prestado, a fim de que se crie aí um conjunto de prestação que seja bom para o empregado e para o empregador e que não ofereça risco a nenhuma das partes. Gostaram do conteúdo de hoje? Então, mais uma vez, curta o nosso canal, dê o seu like aí, ative as notificações e até a próxima. Um abraço!